O comércio até apresentou alguma recuperação de vendas no mês de novembro, que já era mais ou menos esperada, porque muita gente antecipou as compras de Natal para aproveitar os descontos da Black Friday. Então, houve de fato esse avanço de 2% das vendas em relação ao mês anterior, mas a trajetória de queda permanece. Em relação a novembro do ano passado, houve um recuo de 3,5%. E os dados acumulados no ano é que mostram bem o que aconteceu com o comércio no ano passado. Até novembro, houve um recuo das vendas de 6,4%, em 12 meses de 6,5%. E dezembro não deve ter sido muito diferente, não, porque nós já tivemos também a divulgação do balanço final do ano pela Serasa Experian, que apontou uma retração das vendas de 6,6%. Foi o pior resultado em 16 anos e só perde na série histórica da Serasa para 2002, que foi aquele ano do apagão, de uma crise seríssima da economia brasileira. O fato é que o consumo no ano passado patinou diante de todas as dificuldades que afetaram o consumidor brasileiro. Tem o desemprego, que é o problema maior, que permanece neste ano. Teve o endividamento elevado, teve perda de poder de compra por um longo período de inflação alta demais, teve a dificuldade do crédito, tanto em relação ao custo, com taxas absurdamente altas, como em relação à restrição na concessão de recursos. Muita gente que até tinha disposição para comprar um veículo a prazo, por exemplo, não tinha um crédito aprovado por ter dívidas demais, por apresentar algum risco maior de inadimplência, que foi um grande problema relacionado ao sistema de crédito de um modo geral. Neste começo de ano, a gente pode ter até algum alívio nesse sentido. Tem a grande expectativa desta semana, que é o início de um corte mais acelerado dos juros básicos pelo Banco Central. Isso pode fazer com que as taxas na ponta final para os consumidores também tenham algum alívio nos próximos meses. O setor de crédito pode ter uma flexibilização maior, só que ainda com restrições, porque o desemprego é um problema presente, desemprego que tende a crescer ainda neste começo de ano, porque a economia não reverteu a crise. Se espera alguma retomada do crescimento, mas não de imediato. O ajuste vai acontecer ao longo deste ano. Então, em termos de consumo, de vendas, não dá para esperar uma reação muito forte, não. O comércio, no máximo, está contando com estabilidade este ano na média. Pode ter alguma recuperação, principalmente nas grandes datas de vendas. Se espera que, aos poucos, a desaceleração em relação ao ano passado, em relação ao ano anterior, vá perdendo força. Isso, aliás, já aconteceu no Natal. Em algum momento deste ano pode até apresentar algum resultado melhor em comparação com o ano passado. Mas se nós pegarmos, por exemplo, novembro contra novembro, foi a 20ª queda consecutiva nesse tipo de comparação, com o mesmo mês do ano anterior. E aí os dados do varejo ampliado, que inclui também veículos e material de construção, são ainda piores. Houve uma retração das vendas de 4,5% na comparação anual, com um avanço de apenas 0,6% em relação a outubro. E aí os acumulados também são piores. No ano, queda de 8,8%, 12 meses, 9,1%, sendo que material de construção e veículos, peças, são segmentos aí que exigem uma disposição e uma condição de compra muito maior. O financiamento de um veículo pode levar 36 meses, é um comprometimento de renda mais pesado. Material de construção, muitas vezes a pessoa vai adiando ou a construção do imóvel, ou mesmo uma reforma, esperando um momento melhor das finanças pessoais. Então, todo o setor de comércio vai depender desse ajuste da economia que deve acontecer ao longo deste ano, começando agora pela redução dos juros.